Vamos meditar na palavra de Deus nesta oportunidade. Queremos ler um versículo que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11 e versículo de número 12, que diz a palavra de Deus: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se você pegar o tema do texto, da pregação, do ensino, é exortação à obediência a Deus. Estamos meditando sobre os olhos, sobre a candeia do corpo que é o olho. Em Gênesis capítulo 6 e versículo de número 8, encontramos nas Escrituras, onde a palavra de Deus diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Em Êxodo, capítulo 21 e versículo de número 24, encontramos na palavra de Deus onde foi ordenado pela lei, dente por dente, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E agora encontramos aqui nas Escrituras falando sobre do olhar de Deus, do cuidado que Deus tem pelas coisas dele. Quando Deus tirou Israel do Egito, do Império Romano, daqueles dias, libertando com seu poder, com sua potente mão, poderosas mãos, fazendo coisas tremendas, operando milagres naqueles dias, deu a saber que Deus estava com aquele povo. Quando Deus tirou o povo da escravidão, libertou da escravidão, Deus revelou a lei a Moisés. Porque Deus só se revela pelo seu Espírito, através do ensinamento, quando o homem se decide. Não queira ter entendimento das coisas de Deus aí no mundo, com toda a bagagem do mundo, porque é criatura. Sem a comunhão. E sem ter comunhão não tem aproximação. Você não ouve uma pessoa, conversa com uma pessoa, com um estranho, com uma pessoa de longa distância que você não conhece. É necessário se aproximar e se conhecer para poder ter diálogo. Conversar, ter comunhão. Por isso que está escrito na palavra. Que comunhão tem a luz com as trevas, os filhos da luz com os filhos das trevas? Ele está falando de quem? De pessoa. Independente de qualquer religião. Se você não obedece a Cristo, se a gente não obedece, está num problema do mesmo jeito que estava anteriormente. Como uma criatura separada de Cristo. Porque é a palavra que vai resolver o meu problema e o teu problema. E veja que na parte A ele começa dizendo: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. A terra prometida foi escolhida por Deus para o povo entrar. Só que Deus exterminou o que tinha naquela terra que o contaminava, Deus o purificou, tirando fora aquele povo para botar um povo limpo. Sabe, quando a gente ouve isso daqui da parte de Deus, aprende dentro da palavra e olha para o mundo que nós estamos vivendo, não é de se alegrar, infelizmente. Com tantas pessoas
que adere à fé, diz que são cristãs, mas você olha e você não vê ele ou ela como uma propriedade de Deus. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, se você aceitou Jesus, você se tornou uma propriedade exclusiva de Deus. Como esses transporte que trabalha para o governo ou para outro órgão, você vê o nome lá escrito. Transporte exclusivamente só para aquele serviço, só para aquela área, não pode ser tirado, desviado para outra área, exclusivamente, transporte exclusivamente só para aquele serviço. E falando a linguagem espiritual, somos do mesmo jeito se tivermos em Cristo. O problema é que tem pessoas que só mudou de religião, só mudou de costume. Mudar de vida é mudar de caminho, como eu já disse. Então, quando se tornamos uma propriedade de Deus, exclusivamente de Deus, Deus coloca uma placa: proibido entrar, proibido vender, negociar, porque a terra que Deus preparou, aquela terra terrena, aquela terra prometida, terrena, aquele lugar, foi Deus que preparou. Tem a ver com a santificação. É por isso que o texto diz, exortação à obediência. Não tem santificação sem obediência. Por isso que eu quero lhe dizer que o dom não salva. Não fique equivocado porque você vê alguém com dom, aquela explosão. Não fique equivocado com isso, que o dom não salva ninguém. O dom é uma ferramenta para a obra e não para salvar. Quem salva é Cristo, por meio da sua palavra, através da santificação. Por isso está escrito, tem a paz e a santificação com todos, sem a quais ninguém verás a face de Deus. Ninguém ficará ao lado de Deus. Então Deus advertiu através do profeta, do homem de Deus, terra de quem vocês vão entrar. Tenha cuidado, que os olhos de Deus estão lá. Os olhos de Deus não desvia de lá. E observe que eles dêem do princípio ao fim. Deus, como eu já disse, ele não perde ninguém de vista. Não te engane, não. Às vezes fica todo silêncio. Pessoa lá bem acomodado, bem à vontade, porque tem esse momento que Deus deixa. Mas quando ele puxa na corda, ainda que se o boi for brabo, vem se espedaçando, mas vem, porque é impossível dominar as mãos de Deus. É impossível dominar o Deus que fez os céus e a terra. Senaqueribe deu uma de Durão, com 185 mil homens. Desafiou o rei Ezequias, desafiou o Deus do rei Ezequias. Foi a pior bobagem que ele fez na vida. Enquanto ele desafiou ao rei Ezequias, era o homem, mas quando ele mexeu com Deus, aí ele viveu a experiência de saber quem era o Deus do rei Ezequias. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade que tem muita gente falando besteira sem ter direção da palavra. Tenha cuidado. Tenhamos cuidado. Porque Deus não dorme, Deus não perde ninguém de vista e tem a hora certa. Quando ele vinha um anjo em determinado tempo, para determinado lugar, o anjo não dá a viagem perdida. Eu vou lhe dizer de novo, quando ele envia um anjo com certo tempo determinado, em certa hora, para certo lugar, com certo propósito, ele não dá viagem perdida. Ele não perde a viagem, porque o anjo cumpre com a ordem de Deus. O anjo cumpre com a vontade de Deus. Até a próxima. Se Deus permitir, queremos continuar.
em nome